Jesus quer te dar água cristalina. Jesus está te chamando. Quem é filho de Deus tem o Espírito Santo que o transforma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Poder sentar? Se der, nós vamos dar continuidade aos outros versículos, mas vamos ficar só nesses versículos, porque eu quero meditar com os irmãos, versículo por versículo, né? Se for da vontade de Deus, né? Aqui é uma exortação que o Senhor Deus hoje está falando para nós, para que nós venhamos remir o tempo, aproveitar o tempo, ser sóbrio. Sóbrio é uma pessoa que não está embriagado, que não está bêbado. O embriagado, ele está tão envolvido com as coisas da embriaguez que não consegue atentar para as coisas corretas, como um bêbado. O bêbado, ele toma tanto, ele bebe tanto, que ele não consegue perceber as outras coisas, de tão embriagado. Assim, uma pessoa que se envolve muito com as coisas deste mundo, ele não consegue perceber as coisas de Deus, os planos de Deus, a palavra de Deus, a lei do Senhor, e ele não consegue perceber nada. Então, a exortação vem para nós prestar atenção em tudo o que está acontecendo, porque nós estamos na eminência do arrebatamento. A qualquer momento vai acontecer, e ficará muita gente chorando nessa terra, pois o Senhor tem mostrado que vai ficar muita gente por coisas tão pequenas, coisas tão bobas, as pessoas vão ficar. Então diz aqui, né, irmãos? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Vou falar sobre essa palavra, cingir os lombos. A palavra cingir é vestir. É como se eu pegasse, né, o entendimento e vestisse ele. Vestir o lombo do vosso entendimento. Entendimento tem lombo? É apenas uma comparação, como se o entendimento fosse uma pessoa. E cingir o lombo, vocês sabem, é isso aqui, né? É colocar no ombro a roupa. Então, cingir o lombo do vosso entendimento significa o quê? É você se vestir de sabedoria, de entendimento, de compreensão, se proteger, o seu entendimento. As pessoas que começam a conhecer a palavra de Deus e começam a entender, devem se proteger nesse entendimento, para que outra pessoa ou outro espírito, que não seja o Espírito Santo, não venha tirar esse entendimento. Então, cingir o lombo do entendimento é proteger o seu entendimento, o que você já recebeu. Às vezes nós lemos um texto como este, tem palavras difíceis, então é preciso nós pensar no que está falando aqui. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Eu acredito que naquela época essa linguagem era fácil para as pessoas entenderem, porque deveria ser um linguajar natural no meio deles. Mas não é no nosso meio. Então nós temos que parar para decifrar um pouquinho, né? Explicar isso, cingir o lombo do entendimento. Sim, fala, irmão. Exatamente, é como aquela palavra, calçai os pés na preparação do Evangelho. Como é que você vai calçar os pés na preparação? Esses pés, né, é uma comparação. O que faz o nosso pé? Ele nos firma de pé. Porque se cortar o pé, você vai ter que pegar uma muleta. O que faz nós caminhar são as pernas. Agora, o pé é sustento. Então, quando diz calçai o pé na preparação do Evangelho, é você estar preparado espiritualmente. É como se o teu espírito estivesse firme. Então, é usado essas expressões. Nós não usamos expressões assim, difíceis para o tempo de hoje. Mas, na época, eu acredito que isso era muito compreensível entre o linguajar do povo. Hoje, nós temos assim um linguajar bem diferente, principalmente aqui no interior. Então, vocês entenderam o que é cingir o lombo do vosso entendimento? É proteger o entendimento, é manter o seu entendimento. Cingir é vestir. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus veio, ele
Ele nos deu a sua graça para nós podermos viver sobre esta terra. A graça de Deus é o favor que ele nos outorgou, que nos concedeu. Quando ele morre, ele ressuscita, então o Espírito Santo é dado a nós. O Espírito Santo é a graça de Deus. É ele que nos favorece, é ele que nos ajuda, é ele que nos proporciona a realizar as obras, é ele que nos ajuda a negar o mal. Uma pessoa sem o Espírito Santo acha muito difícil servir a Jesus, pois tem que negar tantas coisas, abandonar tantas as coisas. Mas acontece que as pessoas não compreendem que quando uma pessoa toma a decisão de seguir a Jesus, ele recebe então esse poder, essa autoridade chamada de graça, que é o Espírito Santo. Sempre devemos explicar às pessoas de fora, quando elas logo disserem para vocês que é muito difícil ser crente. Então o que vocês vão responder? Sim, sem o Espírito Santo, sem Jesus é difícil. Para dizer a verdade, é impossível entrar no reino dos céus sem Jesus. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Nós entendemos isso porque estudamos bem. E o Senhor vai abrindo a nossa mente. Então, nós temos que esperar para resolver certas coisas na graça do Senhor. No momento em que o Espírito Santo vai agir, no momento em que o Senhor determinou que aquela situação vai ser dissolvida. E não agir de nós mesmos. Não se irá, entrar na carne. Porque aí perde. Todo cristão é provado e tentado. Quem entra na carne, perde ponto. Tem que voltar a fazer a prova. É tão ruim, repetir, Mas tem que repetir. Repete tudo de novo. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Irmãos, as pessoas que hoje não servem a Jesus, na sua ignorância, sem conhecimento, estão praticando muitas coisas abomináveis, chamado de concupiscência. Concupiscência são desejos exagerados. O ímpio sempre está querendo mais e mais, ele não tem freio. Tem chamado de concupiscência. Vocês também, quando vocês estavam no mundo, o pensamento de vocês era muito vão, sempre querendo alcançar alguma coisa maior, olhando para o vizinho, olhando para a mídia, olhando para a internet ou televisão, vendo as pessoas tendo as coisas e desejando também ser igual. Isso é o que passa no coração de quem não tem Jesus. Porque a pessoa está sempre sonhando com esta vida. Eu sonho com esta vida lá de cima. Eu quero estar lá. Há mais de 20 anos que eu desejo estar lá. Desejo estar com o Senhor. Porque as coisas desta vida é uma sombra que só serve enquanto você vive. Morreu. Não te adianta de nada, não te dá salvação. Pelo contrário, pode te atrapalhar muito no seu dia a dia. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, olha, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Para o católico, santo é os bonequinhos, mas a palavra sede santo é o mesmo que dizer sede puros. Sede puro, como é puro aquele que nos chamou. Quem é que nos chamou? Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é puro, ele é santo. Então a palavra santo, que nós aprendemos aqui, vem da palavra puro. É uma pessoa limpa. Então diz aqui, sede santo. Esta palavra não foi dita para as pessoas de fora, mas para os cristãos daquela época, exortando eles para eles não voltarem a praticar nada errado, porque senão eles morreriam espiritualmente. Então diz, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Esse é o fato que nós devemos seguir. Praticar a santificação em tudo na nossa vida. Começando dentro de casa. Quem não é santo dentro de casa não pode ser santo na igreja, porque é apenas um disfarce. Imagina a pessoa em casa, ele é ignorante, ele anda de qualquer maneira, fala palavras inconvenientes, anda nu, seminu. Na igreja ele põe terno, gravata e vem todo empinado, barba feita, ou a mulher toda bem produzida, parece até que são mesmo santos. Mas a Escritura exorta para sermos santos em toda maneira, sermos puros, purificar, tirar a sujeira da prática no dia a dia de nossas vidas. Se dentro de casa eu acho que eu tenho liberdade para, por exemplo, discutir, xingar, ficar irado, se comportar de qualquer maneira, Tem irmãos que em casa ele abre as pernas no sofá e fica de qualquer maneira. Na igreja ele senta direitinho, parece uma mulher com as duas pernas, sentadinha assim, mas em casa ele abre o pernão, bota a perna em cima do sofá e acha que pode fazer aquilo ali porque está dentro de casa. Mas a Bíblia não diz que o anjo do Senhor não acampa ao redor dos que o temem? Então, se eu estou dentro da minha casa, eu tenho que me comportar, porque ali está uma autoridade de Deus, e uma autoridade poderosa, que é o anjo do Senhor, como diz o Salmo 34, 7. Existem muitos crentes e pastores que dentro das suas casas, eles são mundanos. Eu estou falando isso, eu sei que é uma palavra grave, porque é uma realidade. Eu tenho quase 50 anos servindo a Jesus, e já vi isso com os meus olhos. Então, nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Jesus está vendo.
o arrebatamento vai acontecer. Muitos desses religiosos vão ficar porque eles não dão bom testemunho nos seus lares. Então, toda maneira de viver, se nós formos explicar, maneira de viver, como é que você vive? Por exemplo, os irmãos que trabalham no setor de trabalho têm que examinar as escrituras, quem é empregado, como que tem que se comportar com os patrões e com os outros empregados. Tem que examinar. Para quê? Para que não entre nenhuma contaminação, porque o Senhor sempre estará presente. Se um servo de Deus, lá no seu setor de trabalho, ele se transforma em mundano junto com os colegas de trabalho, aí vem um acidente, o servo é envolvido. O servo de Deus é envolvido. Por quê? Porque o anjo do Senhor não estava ali ao seu redor, porque ele não estava temendo ao Senhor. Antes, estava de brincadeira, chocarrice, coisa que não presta com os seus amigos. Agora, aquele servo do Senhor que lá no seu setor de trabalho, ele é fiel e vem acontecer qualquer coisa, certamente o anjo do Senhor estará ali para o livrar. Repetindo, o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Isso é muito importante. Você vai subir numa escada, vai subir em algum lugar, você está ali em comunhão com Deus, não vai fazer qualquer coisa, brincando com alguém que esteja olhando, com conversa fiada, com chocarrice. Aí acontece uma situação, o Senhor não põe a mão. E as mulheres a mesma coisa. Está em casa, aí chega uma vizinha, vai comer na casa da vizinha, aí começa a tagarelar e falar da vida dos outros, um monte de coisa acontece, aí vem um acidente, acontece qualquer coisa, o Senhor não vai estar ali. Uma simples palavra, mas quando diz ser de santo em toda maneira de viver, é em todos os sentidos. Por exemplo, tinha um casal lá no Rio, dormiam quase que nus, a mulher bem despida e o homem também. E aconteceu que os assaltantes entraram na sua casa. Pegaram os dois ali, não sei o que aconteceu, mas foi um vexame, foi uma vergonha. Então não houve livramento. Por que não houve livramento? O pessoal tem essa mania, tomar banho de piscina, andar nude, sunguinha, que para mim é uma cueca. Eu falei o nome, mas eu não gosto de falar, mas é uma realidade de alguns irmãos. Não são todos. Conheço irmãos, né, dessa mesma denominação que andam corretamente. Mas infelizmente não atentam para a palavra. Muitos acham que foi só para aquela época. Imagina que vergonha. O anjo do Senhor, irmão, os anjos são enviados, está lá no livro de Hebreus, capítulo 1. São espíritos ministradores enviados a favor dos santos. Os que hão de herdar o reino dos céus. Veja bem, a favor. Se eles são enviados ao nosso favor, eles são reais. Nós não vemos, mas eles são reais. Eu acredito que muitos de vocês brincam em algum lugar, falam qualquer coisa, mas quando chega perto de mim, me respeitam. É ou não é? Muda até o jeito de conversar comigo, porque sabe que o meu modo de ser já reprova vocês. Agora imagina se vocês vissem o anjo do Senhor, aquele ser poderoso, cheiroso, que lá no céu é perfumado, com a sua arma destruidora, com a sua posição, com suas vestes brilhantes, com o seu olhar de seriedade, pronto para executar a obra de Deus. Se você visse do seu lado, como é que você ficaria? A Bíblia diz que Daniel perdeu a força quando viu o anjo do Senhor e caiu no chão. Então, ser santo em toda maneira de viver é respeitar o anjo do Senhor que está sempre ao nosso redor, quando nós mantemos o temor. Sem temor, eles não permanecem ao nosso redor. Vamos para o versículo 16. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Veja bem, irmãos, que para ser filho de Deus, tem que ser parecido. É interessante que muita gente fala assim, não, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho. Deus é pai, todo mundo é filho, Deus é pai. Será mesmo? Falta de conhecimento. Pela ignorância que existe das pessoas, por não conhecer as Escrituras, eles afirmam que todo mundo é filho de Deus. E não é. Para ser filho de Deus, tem que ser parecido com Ele. Como ele disse aqui, sede santo como eu sou santo. Como pode eu, todo imundo, errado, bebendo, caindo na lama, me prostituindo, falando palavrão, fazendo negócio com uma pessoa e não querendo pagar, como pode eu ser filho de Deus? Jamais serei filho de Deus. Por isso nós temos a cartilha aqui de Gênesis ao Apocalipse, para nós aprendermos os nossos modos. Quem é filho de Deus tem o Espírito Santo que o transforma. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, não é? O Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar o Espírito Santo, para nos favorecer, para nos ajudar. Se não fosse o Espírito Santo, nossos modos não seriam mudados, porque não adianta nós sozinhos. Não adianta nós sozinhos. A pessoa sozinha não consegue mudar.
Mas ele tem que ser sincero, confessar a Deus, pedir ajuda e se esforçar. E aí o Espírito de Deus vai ajudando, né? 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que quer dizer esse versículo 17? Irmãos, se nós invocamos, sabendo que o Pai nosso lá do céu julga nós, sem fazer acepção, mas segundo as nossas obras, nós temos que andar com temor. Temos que endireitar e andar em santidade, porque não passa desapercebido. Até uma criança dessas aí que já sabe o bem e o mal, quando elas pecarem, ensina cada uma delas a pedir perdão e se arrepender. Senão fica o pecado no coração da criança e você pensa que a criança vai para o céu e não vai. Esses meninos aí, essas meninas, pecou, falou uma coisa, jogou uma coisa no irmão, ou falou uma coisa, desobedeceu o pai e mãe, primeiramente tem que se arrepender. Vocês têm que ensinar isso. Tem que sentir o arrependimento. Porque só falar assim, me perdoa. Mas lá no coração não houve o arrependimento. Nós estamos servindo a um Deus que conhece o coração, que julga nós segundo as nossas obras. É o que está falando aqui no versículo 17. Veja bem. E se invocais, invocar é quando você clama o nome dele, você, busca o seu nome, você menciona o seu nome, você diz, Deus, Senhor, estou invocando a Deus, estou clamando a ele. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Quer dizer, que o Senhor Deus, ele julga sem fazer acepção. Tem um menino aqui de 6 anos e tem eu com 63 anos. O Senhor Jesus vai julgar nós dois. Ele não vai passar a mão no menino de 6 anos, porque ele tem 6 anos, não. Se ele errou e não se arrependeu, condenado. E se eu com 63 anos errei e pedi perdão, já me arrependi, perdoado. Então não faz acepção. Porque uma criança, Deus gosta mais das crianças do que dos adultos. Irmão, Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, né? Mas a Bíblia menciona pequeninos, todos aqueles que se humilham diante do Senhor. Tem criança que deixou de ser pequenino, porque deixou a soberba aos pais, aos amigos, ensinaram a ser soberbo. Eu já vi garotos, mocinhas, 6, 7 anos, já soberbos. Desde pequeno, já com soberba. Quer dizer, a humildade foi embora, e a soberba tomou conta. E já vi gente grande, até com condições, mas humilde de coração. Uma verdadeira criança diante de Deus. E criança soberba, um adulto velho diante de Deus. Então vai para o inferno do mesmo jeito. Não tem acepção, não. Deus não faz acepção. Ele olha assim, que criancinha bonitinha. Essa aqui eu quero. Esse homem aqui é muito ruim. Não, você não quer ele, não. Deus não faz acepção. Ele julga segundo a obra de cada um. Então, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por que tempo da vossa peregrinação? Porque nós somos estrangeiros e peregrinos. Aonde? Na terra. Nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. Como Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós, que vós não sois deste mundo. Então nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. Certo? Pois é. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Aqui está cheio de tradição, ou tradições, aqui está cheio de tradições que as pessoas praticam, que receberam dos seus antepassados. E as pessoas não conseguem deixar, porque sozinha elas nunca vão deixar. O dia que alguma dessas pessoas crê em Jesus Cristo, será dado a essas pessoas a graça. E essa pessoa será comprada com o sangue de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo vai resgatar esta pessoa da sua vã maneira de viver. Então diz aqui, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Deus não comprou nenhum de nós através de ouro, ou prata, ou pedras preciosas. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus funciona como um valor. Então Jesus foi que deu esse sangue na cruz. E esse sangue é, na verdade, o Espírito Santo que saiu dele. Porque quem convence uma pessoa da sua velha vida, velha maneira de viver, juntamente com a palavra, é o Espírito Santo. Ele que convence. Então, por isso a Escritura diz que não é por força nem por violência. Nós não devemos forçar a ninguém.
devemos forçar a ninguém mesmo a crer, a obedecer. Não ficar em cima de ninguém. Senão nós vamos criar uma pessoa religiosa sem sentimento, sem fé, sem a graça de Deus. Está cheio delas dentro das igrejas que entraram para as igrejas por um motivo qualquer e não por uma transformação dada pelo Espírito Santo, entendem? Por isso está escrito assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja bem, esse sangue de Jesus que foi derramado, ele está vivo em nós, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o sangue de Jesus, a entidade de Deus e de Jesus para dentro de nós. É Ele que traz a fé, o amor, temperança, longanimidade, mansidão. Tudo que é de bom são coisas que a pessoa não tinha antes de crer em Jesus. Por isso que um cristão consegue abandonar os pecados, como os palavrões, o nudismo, a pouca vergonha, infelizmente, as vaidades, a idolatria, a feitiçaria, as drogas. O cristão, ele consegue abandonar tudo isso porque ele não abandona sozinho. O sangue pelo qual ele foi comprado está nele, que é o Espírito Santo que o transforma, que o ajuda, que o faz vencer. O Senhor Jesus, ele nos ensina isso pela sua palavra. Agora veja bem, 20, o qual, na verdade, em outro, com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aqui está falando um assunto muito do profundo e maravilhoso, que o Senhor Jesus foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Ele não apareceu no ventre de Maria, ele já existia antes da fundação do mundo, o qual foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, porque na verdade o mundo foi criado por ele, ou seja, foi feito por ele. O Pai criou, bolou, preparou e o Filho executou o serviço. 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Irmãos, nós temos um tesouro muito grande que o Senhor pôs dentro de nós, a fé. A fé. Aí com a fé vem a esperança, temperança, mansidão. Tudo nos traz benefício, porque uma pessoa que não é paciente, ele não vai conseguir alcançar a vida eterna. Uma pessoa que não tem fé, ele não vai conseguir alcançar a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Então diz aqui, versículo 22, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente, uns aos outros, com um coração puro. Purificando a alma, a obediência à verdade. Olha a pergunta. Purificando as vossas almas, na obediência à palavra. A alma só se purifica na obediência à palavra. Não se purifica a alma com velhinha acesa, nem quando está vivo, nem depois de morto. É por isso que nós, cristãos, não acendemos vela para defunto. Morreu, acabou. Está escrito. A alma está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Vela, lamparina, farol, não acende para alma nenhuma, como diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essa é uma força de expressão, não é o pé aqui. Está falando que a palavra é uma luz para a sua alma caminhar, para você enxergar, para você entender as coisas de Deus e seguir a Jesus. Não é para o seu pé, esse pé aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra é a única lâmpada que alumia a alma do homem. Depois que o homem morre, ela não alumia mais, enquanto o homem está vivo na terra. Amém, irmãos?